Estamos de volta, este é o 3 em 1, vamos falar agora um pouco sobre as disputas nos estados. Haverá segundo turno em 13 estados, além do Distrito Federal. Destaco aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 3 maiores colégios eleitorais do país. Também o Rio Grande do Sul, que tem força na região sul. A grande maioria dos estados já teve definição no primeiro turno e elas estão na região nordeste. O PT e o PSB foram os partidos que elegeram mais governadores até aqui, 3 cada um. O DEM elegeu 2 na região centro-oeste, o PSDB não fez nenhum, mas a legenda, no entanto, está presente em algumas disputas importantes em segundo turno. Destaco o estado de São Paulo, o mais populoso e o maior do país, com a disputa entre João Dória e Márcio França. Vocês falaram agora há pouco no bloco anterior também sobre o Romeu Zema, candidato do Partido Novo, que surpreendeu, terminou em primeiro lugar. Antônia Anastasia do PSDB também está lá, e no Rio de Janeiro também citamos o Wilson Witzel, outra surpresa, que enfrentará o Eduardo Paes. Vera. Pois é, as disputas para os governos do estado foram bastante surpreendentes. As pesquisas até detectavam um crescimento do Zema, mas não a esse ponto de passar na frente em primeiro lugar para o segundo turno, muito menos a do Rio de Janeiro. Essa foi mostrada incipientemente, mas nunca com possibilidade de suplantar o Eduardo Paes. E aí é que eu acho que a gente tem um ponto importante de que as pessoas estavam dando pouca atenção às outras disputas que não a presidencial e meio dizendo que votavam naqueles candidatos que elas já conheciam, mas de nariz torcido. O Eduardo Paes achou que seria muito inteligente, muito esperto, como ele sempre foi ao longo de toda a sua carreira política, mudando de partido para se desvencilhar dos problemas, né, para fazer novos amigos. Só que dessa vez a coisa não colou tão fácil. Não foi só ele mudar do partido do Sérgio Cabral e ir para o DEM para se desvencilhar de toda a lama do PMDB, do MDB do Rio. Ela veio ao seu encontro no dia da eleição e ele passou ao segundo turno em segundo lugar, e acho que terá uma pedreira, acho que não será fácil ele se eleger. Ele já está fazendo mesuras ali ao Bolsonaro, tentando se aproximar do bolsonarismo, mas não é sempre que você consegue ser oportunista e entrar em todas os bondes que você entra na janelinha. Às vezes dá errado, né? Mesma coisa, o Dória aqui em São Paulo é favorito por causa da onda de direita? Podemos até admitir que sim. Porém, esse discurso que o Márcio França está querendo colar nele, de um político oportunista, de um político traíra, isso pode ter potencial de colar sim. As pessoas não gostaram quando ele saiu aqui da prefeitura. Ele teve uma votação na capital muito abaixo da média do estado. Ele teve 26% na capital e 33% na média do estado. Outros oportunistas que tentaram surfar a onda do bolsonarismo sem ser bolsonaristas de raiz foram rechaçados pelo eleitor. Cássio Cunha Lima, Bruno Araújo em Pernambuco. Então não é só você falar, opa, eu também sou bolsonarista. Às vezes isso não vai colar. Então, eu acho que aqui vai ter, mas esse era até bolsonarista de raiz. Eu acho que aqui em São Paulo vai ser uma eleição com uma dinâmica muito própria. O Márcio França é de esquerda, ele é de um partido de esquerda, é verdade. Porém, ele não é um cara que sempre foi próximo ao PT. Pelo contrário, foi alguém no PSB que sempre foi da ala contrária a se aliar ao PT. Isso a gente... ele foi vice do Alckmin, etc, etc. Foi falar com o Alckmin ontem, foi até lá, coisa que o Dória não fez. Então, se lealdade na política ainda for um atributo a ser considerado, ele pode levar vantagem. As disputas estaduais estão bem interessantes. Eu redesenho também o mapa. E tá interessante, né, São Paulo, aqui, essa virada do Márcio França. Ela, de certa forma, as pesquisas anteciparam ela, mostravam de fato o Márcio França subindo e podendo passar o SCAF aí, acabou se concretizando mesmo na reta final e no último dia. São Paulo, quer dizer, o Dória colheu frutos, na minha interpretação pelo menos, colheu frutos de ter se colocado à direita, de ter se colocado do lado pró-Bolsonaro, falou que ia dar tiro em bandido pra matar mesmo, fez videozinho do lado de eleitor do Bolsonaro, isso no primeiro turno, hein? Do lado de eleitor do Bolsonaro falando que ia votar Dória-Bolsonaro. Dória em nenhum momento recomendou voto em Alckmin ali pra esse eleitor, falou que era isso mesmo. E agora, assim que saiu o resultado indo pro segundo turno, Dória já se colocou ali como Bolsodória, como apoiador do Bolsonaro.
Só que ele tem isso, só que ele também é visto como um oportunista, um traidor, né? Alguém que não cumpriu seu compromisso com a cidade. E o Márcio França, embora esteja com a pecha aí mais de esquerda, que não é uma boa marca para você usar em São Paulo neste ano, pelo menos ele traz consigo a ideia de honra, a ideia de cumprir o que ele combina, a ideia de fazer o trabalho. Então, quer dizer, bem ou mal, a gente vai ter aí uma disputa que não acho que vai ser tão polarizada, porque o Márcio França não vai correr para a esquerda, pelo contrário, vai correr para o centro, mas tratando de outros valores aí, que não a polarização esquerda-direita. Agora, como eu disse, em São Paulo, foi até prevista foi mapeada pelas pesquisas essa virada do França. No Rio e em Minas Gerais aconteceu algo assim realmente que coloca em dúvida a qualidade das pesquisas que estavam sendo feitas, né? Romeu Zema estava indo bem lá em Minas Gerais. Agora a questão era, será que o Zema vai passar o Pimentel e vai conseguir conquistar uma vaga no segundo turno? Essa era a pergunta. O que aconteceu foi que ele disparou e ficou em primeiro lugar com 40% dos votos, né? Será que isso era algo que já estava na opinião pública mineira, mas que a pesquisa não conseguiu captar? Ou foi um movimento realmente de último dia? E daí, se for esse o caso, o que explica esse movimento? Não está claro, e para mim o Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? Rio de Janeiro também, esse movimento do Witzel, ficou claro, tanto o Zema quanto o Witzel, dois candidatos que se colaram no bolsonarismo, indo contra, inclusive, seus próprios partidos, né? Especialmente o Zema, tinha candidato a presidente, mas declarou quase apoio aberto ali a Bolsonaro. Mas eu acho que é um pouco Como é que isso. Madu, desculpa, nada? só já passo para você. Eu acho que é isso, é o apelo da nova política. Esses caras não estavam no horário eleitoral, eles não tinham ido nos outros debates. O Zema entrou no debate da Globo por aquela regra dos 6%. E a mesma coisa esse juiz que também não estava no radar. As pessoas estavam meio votando no da velha política, que ele era melhorzinho. O Anastasia, ele é amigo do Aécio, mas ele é um técnico. O Eduardo Paes é amigo do Sérgio Cabral, mas não tem denúncia contra ele. Quando apareceu alguém da nova política, a pessoa chutou o cara da velha e foi numa nice. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não consigo ver erro dos institutos, até porque as pesquisas internas das campanhas dizem o mesmo. O cara não vai comprar uma pesquisa para mentir para ele. Não acho que a pesquisa queira mentir, mas talvez algum tipo de eleitor que não foi devidamente pego. Mas concordo com você, deve ser uma mudança. O que você acha, Madu? Você que é do Rio, você ouvia falar do Witzel? Colocando uma até colocando um dado para você, Madu, até colocando um dado a mais, já que você é do Rio, a velha política, para usar a expressão que o Joel e a Vera usaram agora, foram também derrotadas aí no Rio de Janeiro, já derrotadas. Os garotinhos, a filha do Eduardo Cunha, o Pisciani dançou, o próprio Eduardo Paes achou que ia ter vida mais fácil, César Maia não foi eleito e o Rodrigo Maia foi eleito ali, no sufoco e no laço. Não, exatamente. Eu acho que como eu falei lá no primeiro bloco, né, teve várias mensagens do eleitorado aí. Mas eu só queria começar o seguinte: os institutos de pesquisa, eles não erram porque querem, é que faz parte do jogo, né? Assim é o estudo a ciência da estatística, né? Você tem uma margem de erro, nenhuma empresa de estatística que se considere minimamente séria vai vender, né, pesquisa favorecendo a B ou C, porque ela está vendendo seu patrimônio, que é a credibilidade. Então, vamos lá. Até sobre isso também, só en passant, né, eu quero saber qual é a opinião das pessoas que ficavam urrando, né, sobre a questão das urnas eletrônicas, que roubam, que fazem isso e aquilo com o sistema digital, e agora aí estão todas escaladas. Agora, você veja, nos 3 principais estados da União, né, com exceção de Pernambuco e Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, você tem aí um segundo turno bastante singular. O Wilson Witzel, ele teve esse desempenho assim, extraordinário, porque ele foi identificado como candidato do Bolsonaro. Então, Vera, o Dudu, o Eduardo Paes, que já estava subindo que precisa calçar as sandálias da humildade, né? Ele já estava nadando de braçada. Ele não tem essa opção de se pendurar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está com o Wilson Witzel, entendeu? Infelizmente, inclusive, aqui se não me engano, acho que o mais votado na Assembleia Legislativa foi aquele camarada que rasgou lá o cartaz da Marielle. Isso é lamentável. Mas, enfim,
O Eduardo Paes aqui está aí numa camisa de 7 varas. Eu acho muito difícil a recuperação dele, principalmente, né, como você falou muito bem, ele fica feito um Tarzan, pulando de partido em partido, e ninguém de sã consciência bota a mão no fogo pelo Eduardo Paes. Né? Porque aquele negócio, as companhias dele, né, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Da mesma maneira, você tem o João Dória, que ele não é o caso de ser acusado de oportunista, ele é oportunista. Ele é oportunista de carteirinha, o partido dele é o oportunismo. Ele pratica isso, né? Isso foi curioso, esse segundo turno com o Márcio França, porque eu acho que vai ser bastante disputado. E o Paulo Scaff, né? O meu amigo Paulo Scaff se configura como realmente um loser, um fracassado. E em Minas, aí em Minas você tem talvez o resultado mais curioso, né? Que você tem, eu acho que os mineiros aí estão talvez numa encruzilhada virtuosa. Você tem 2 ótimos candidatos, eu acho o professor Anastasia realmente um político de primeira, um quadro, eu não sei o que ele está fazendo no PSTB, né? E o Romeu Zema, que eu tenho o prazer de conhecer, né? É aquele mineirinho típico, empresário, bem-sucedido, que resolveu, num ato de revolta, entrar para a política e mineiramente, né, naquele jeitinho dele, foi conquistando o eleitorado e hoje está bem à frente do Anastasia. Mas hoje votar em Minas é até uma coisa mais ou menos tranquila. Agora, aqui no Rio de Janeiro, é muito difícil o Eduardo Paes virar esse jogo, muito difícil.